Olá a todos então, meu nome é Albina, eu sou gestora de crédito na Decisões e Soluções Guimarães Quintana. Ao longo destas 3 semanas tenho vindo a prestar feito alguns esclarecimentos, 3 sessões de esclarecimentos sobre tudo aquilo que precisa de saber sobre o crédito à habitação, e então hoje é chegada à terceira sessão de esclarecimentos sobre crédito à habitação. Ao longo destas últimas, então, 3 semanas, reuni toda a informação que precisa saber para escolher o melhor crédito, habitação e para lhe facilitar o processo de aquisição de um imóvel. A compra, no fundo, de uma casa é um sonho para a maioria das pessoas, como eu já referi. No entanto, para aquelas pessoas que vão recorrer a crédito de habitação, pode efetivamente parecer um processo demasiado complexo. Assim sendo, e para lhe facilitar o processo de aquisição de um imóvel, eu reuni e apresentei ao longo destas 3 semanas toda a informação que precisa efetivamente saber sobre o crédito de habitação e a melhor oferta. Assim sendo, não esqueça que para tomar uma decisão consciente e ponderada, deve sempre procurar saber o máximo de informação possível sobre o crédito de habitação. Isto porque uma boa decisão pode efetivamente levá-lo a poupar centenas de euros. Com isto, pretendo apenas então esclarecer-lhe algumas, ou melhor, as várias etapas de um crédito de habitação. E anteriormente vimos então já 10 dessas etapas, desde como funciona o crédito de habitação, quais as fases do processo, quais os documentos necessários, se há possibilidade de financiamento a 100% seguros, obrigatórios, inerentes ao crédito de habitação, impostos também de um crédito de habitação, a obrigatoriedade de fiador ou não, em que situações, o que é uma taxa de esforço, o que é um crédito de habitação com uma garantia no fundo hipotecária. Pronto, no fundo foi tudo isto que nós já vimos. Hoje vamos ver as últimas 5, como posso fazer um crédito de habitação em situação as últimas 5, não, esta já vi, como posso fazer um crédito de habitação se posso em situação de desemprego. Portanto, hoje vamos ver como conseguir que o banco aprove o meu crédito, qual a idade limite, como funciona o crédito de habitação para pessoas também portadoras de deficiência, sim, porque isto também é uma situação pertinente, e após, no fundo, após obter a aprovação do crédito, posso ou não recusar e escolher um outro, como escolher a melhor proposta, enfim, uma série de situações, e eu hoje vou esclarecer então 5 dessas últimas etapas, e saliento que se no final persistirem dúvidas, por favor, os meus contactos serão deixados e irão então verificar ou poder esclarecer mediante o contacto. Assim sendo, e passando à primeira questão de hoje, como conseguir que o banco aprove o meu crédito de habitação? Ver o crédito habitação aprovado nem sempre é fácil. São vários os fatores que são avaliados e que podem comprometer a aprovação do mesmo. Por isso, se está a pensar pedir um crédito de habitação e quer aumentar a probabilidade de vê-lo aprovado, siga as dicas que eu lhe vou dar agora. Primeiro, informe com clareza o seu banco. Seja claro e transparente com o banco, comunicando o máximo de informação possível sobre si, sem omitir factos relevantes para o caso, pois a entidade bancária saberá todos os detalhes ao avaliar o seu processo. Okay? Segundo passo, reúna toda a documentação que lhe for solicitada e necessária para o processo. É um dos primeiros passos básicos num processo de crédito de habitação, que é reunir a documentação necessária para a fase inicial do processo em si. Assim, e deste modo acelera o processo e ainda reduz a probabilidade de ver o seu processo ser devolvido por falta de documentação. Portanto, quanto mais célere no agilizamento dessa documentação e a apresentar ao banco, mais rapidamente também obterá a resposta desejada. Outro ponto importante é a estabilidade profissional e financeira. Quanto mais estável for a sua vida profissional e financeira, maior é a possibilidade de o banco lhe conceder o empréstimo. É aconselhável a ter um rendimento regular e um vínculo laboral. Contudo, não é decisivo. Okay? Aconselho ainda, antes de avançar com o pedido de empréstimo, que considere também a liquidação de outros créditos que possa ter, até para não prejudicar também a sua taxa de esforço. No que diz respeito agora também a outro ponto, taxa de esforço baixa. A taxa de esforço que corresponde à percentagem do rendimento destinada ao pagamento das prestações dos créditos contraídos
é um dos indicadores utilizados pelas instituições de crédito para avaliar a viabilidade e a capacidade financeira de cada um. Para que as suas finanças sejam consideradas saudáveis, a taxa não deverá nunca ser superior a 30%, ou seja, 1/3 do rendimento total do seu agregado familiar. Outra questão também importante, outro ponto importante, é ter um bom fiador. Claro que não será para todos os casos, nem será obrigatório, mas também é importante. Para o banco, um fiador, que é a pessoa que se obriga, que se encontra no fundo obrigada a pagar a dívida do devedor, caso ele entre em incumprimento, isto para o banco é mais uma garantia para reduzir o risco dos seus contratos de crédito, portanto, corre menos risco. No entanto, não é obrigatório que seja exigido um fiador quando solicitar o crédito de habitação. As instituições financeiras pedem, contudo, um fiador se considerarem que o cliente apresenta um perfil de risco. Portanto, se efetivamente é um cliente de risco, é provável que a instituição financeira lhe solicite a apresentação de um fiador. Contudo, até para o fiador, existem alguns critérios que variam de banco para banco e que são avaliados para verificar se pode ser aceito ou não como fiador. E quais são estes critérios? Primeiro, possuir rendimentos de trabalho e que esses rendimentos sejam também suficientes para que, em caso de incumprimento por parte do devedor, no fundo do proponente, estes sejam suficientes para cobrir a dívida, ou seja, para que o fiador possa o substituir enquanto proponente. O fiador também deve ter património mobiliário e imobiliário. Terceiro ponto, tem que ter um histórico no banco que vai ajudar a conceder o crédito, não ter sido também nunca declarado insolvente e não estar na lista negra do Banco de Portugal. Portanto, isto são alguns dos critérios para eleger um fiador. Tenha também, um outro ponto importante, é ter também um montante disponível para dar de entrada. Dar uma boa entrada para o imóvel é uma mais-valia até para conseguir o crédito. Quanto menos dinheiro pedir ao banco relativamente ao valor da avaliação do imóvel que está a pretender comprar, mais hipóteses vai ter de ver o seu crédito aprovado e com um spread mais baixo ou com propostas até mais baixas. Mas normalmente o que negociam efetivamente até é o próprio spread em si. Quanto maior for o seu compromisso no processo, menor é o risco para o banco, logo também a proposta de spread será mais vantajosa. Pois, isto, se antes da crise os bancos até financiavam a 100%, não é? Hoje em dia, e se calhar vai-se agravar até, poderá vir a agravar-se, o montante médio dispensado anda em torno ou em volta dos 80%, ok? Portanto, quanto maior for a percentagem do rácio financiamento-garantia, o chamado LTV, mais risco apresenta para o banco e mais difícil é o banco conceder. Quanto maior for a percentagem que peça, no fundo, quanto maior for a percentagem que peça em financiamento, não é? Mais risco apresenta para o banco e mais difícil é de o banco também conceder o empréstimo. Portanto, se eu tenho um imóvel de 100 e pretendo ter 90 mil em financiamento, quer dizer que eu só tenho 10 mil. Portanto, a minha proposta poderá ser, eu apresento um pouco de risco para o banco, no fundo, mas se a minha envolvência, no fundo, o meu compromisso, além dos 90 mil que eu peço, ou melhor, em vez de pedir os 90 mil, pedir 70 ou 80, claro que existe maior envolvência da minha parte enquanto proponente, daí o risco para o banco aparentemente é menor, então a probabilidade de conseguir uma proposta melhor ao nível de spread é muito superior. Outro ponto, com 2 titulares poderá ser mais fácil. Portanto, existe aquele lema, juntos somos mais fortes, portanto é um lema que também se aplica aqui à questão da aprovação do crédito à habitação. Isto porque a entidade financeira, porque para a entidade, no fundo, para a entidade financeira, o risco é sempre menor se existirem 2 pessoas envolvidas, no fundo, no processo. Por exemplo, no caso de uma das partes ficar em situação de desemprego ou sofrer um corte no rendimento, existe sempre uma segunda pessoa, no fundo, que poderá assegurar o pagamento das prestações. Os 2 titulares também vão ajudar a que a taxa de esforço seja mais baixa, dado que se somam os rendimentos de ambos e dividem-se, no fundo, as despesas também por ambos. Okay?
Outro penúltimo ponto, recorra ao crédito hipotecário, caso necessário. O crédito hipotecário, como dá ao banco garantias adicionais, imóveis ou terrenos, etc., pode ajudar a assegurar a aprovação do crédito de habitação e com as melhores condições. No entanto, recorra ao crédito hipotecário só se realmente precisar, pois, isto porque a impossibilidade de pagamento, não é, pode provocar a perda do imóvel que entretanto deram para o crédito hipotecário ou do bem equiparado. Portanto, vai ter não só a hipoteca do imóvel que está a comprar, não é, como também do outro que foi dado como reforço de garantia ao pagamento. Portanto, pode perder aqui 2 bens. E isso, claro, que não é nada vantajoso. O último ponto é ter um histórico financeiro limpo. Quando solicita um crédito de habitação, a entidade bancária vai querer a garantia, vai querer ter a garantia de que vai pagar as prestações, não é? E para isso a primeira coisa que a entidade bancária que vai analisar vai ser nada mais nada menos que o seu mapa de responsabilidades do Banco de Portugal. Isto para perceber se tem alguma dívida ou falhou em alguma prestação de um crédito anterior. Okay? Portanto, recomendo então nesta situação que verifique regularmente o seu mapa de responsabilidades e caso tenha algo a pagar, porque às vezes pode aparecer lá um pequeno cartão de crédito que ficou por liquidar, coisas mínimas e que rapidamente podem ser resolvidas, então o meu conselho é para que efetivamente rapidamente faça o pagamento. Isto porquê? Porque ainda que pague ou liquide hoje, por exemplo, uma eventual dívida dessas, esta ainda permanecerá visível no seu mapa de responsabilidades até a emissão do mapa seguinte. Portanto, isto é normalmente aqui no espaço de 1 mês e meio a 2. No caso eu pague hoje, eu só vou ver esta dívida refletida no meu mapa de responsabilidades a quando de uma consulta, esta limpa, no fundo limpa, esta dívida limpa, só lá, hoje estamos em junho, só lá para o final do mês de julho. Julho, início de agosto. Portanto, é algo que devemos levar em linha de conta. Segunda questão de hoje, 12ª destas sessões. Qual a idade limite para fazer um crédito de habitação? A idade limite dos titulares no crédito de habitação habitualmente e ainda hoje fixa-se nos 75 anos de idade. No entanto, quanto mais extenso também for o prazo, mais elevado também será o montante total imputado ao consumidor, que é o chamado MTIC. E o MTIC nada mais nada menos corresponde ao montante total que o cliente, que você enquanto proponente e cliente do crédito de habitação, terá de pagar ao banco durante todo o período de empréstimo. Portanto, no fundo, é a soma total, o custo total do seu crédito. Ok? 13ª pergunta de hoje, destas sessões, terceira de hoje. Como funciona o crédito de habitação para pessoas portadoras de deficiência? E eu quero aqui aproveitar, eu hoje vou falar assim um bocadinho por alto, no entanto eu provavelmente irei fazer uma sessão de esclarecimento desta situação, de como funciona no fundo o crédito de habitação para pessoas portadoras de deficiência. Então é assim, para os portadores de deficiência que quiserem adquirir um imóvel e necessitam para isso recorrer ao crédito de habitação, podem aceder a um regime de crédito chamado bonificado. Este regime já está em vigor desde 2015 e tem como objetivo, no fundo, proteger e facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência ao crédito de habitação. No entanto, nenhum banco é obrigado a conceder o crédito ao abrigo deste regime, ok? Os bancos fazem, existem alguns que o fazem, mas aqueles que se recusarem nós não podemos obrigar, ok? Contudo, se o cliente tiver, e para aqueles que o façam, se o cliente tiver um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, após a celebração do contrato, tem direito à conversão do mesmo. Portanto, se efetivamente tem um crédito de habitação a decorrer e, entretanto, foi-lhe atribuído um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, após já ter contratado o seu crédito de habitação, tem efetivamente direito à conversão do contrato num crédito bonificado. Portanto, depois podemos esclarecer esta questão também, para ajudá-los a esclarecer isto. As condições de acesso ao crédito de habitação bonificado para as pessoas portadoras de deficiência são as seguintes.
Quais as condições são estas? Primeiro, tem que ser maiores de idade, portanto, maiores de 18 anos, terem um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, comprovada por atestado médico. O empréstimo em si não se pode destinar à aquisição de um imóvel ou propriedade de familiares do interessado, ok? Porque pode gerar aqui conflito de interesses. Nenhum membro também do agregado familiar pode possuir outro empréstimo em qualquer outro regime de crédito bonificado. Se for uma daquelas situações lá atrás que tinham crédito, que já têm um crédito de habitação bonificado e que, entretanto, tem no agregado familiar uma situação de alguém com uma incapacidade atribuída desta natureza, não poderão efetivamente beneficiar da conversão e tornar num outro ou somar os dois. Não são cumulativos. A constituição de hipoteca sobre imóvel financiado nestes casos não permite que o mesmo imóvel seja vendido durante um período pelo menos no mínimo de 5 anos. Portanto, durante 5 anos não podem revender o imóvel ou vender o imóvel que, entretanto, está no regime do bonificado, dado a ser uma pessoa portadora de deficiência. O montante máximo do empréstimo que podem solicitar é de 190 mil euros, claro está, também serão enquadrados mediante taxa de esforço e mediante limites de solvabilidade, portanto, também serão analisados os limites, mas o montante máximo, mesmo que ultrapasse, o limite para o bonificado é de 190 mil euros, ok? O valor do empréstimo também não pode ultrapassar 90% do valor de avaliação do imóvel, ok? Pronto, e por aqui, por hoje, fico nesta questão, fico apenas por aqui. Em relação à quarta questão de hoje, após obter a aprovação de crédito de um banco, posso recusar essa aprovação e escolher um outro? É assim, não existe nenhuma entidade bancária que obrigue o cliente a aceitar a proposta apresentada. Portanto, até pode ter um crédito aprovado por mais do que um banco. A verdade é essa. E depois optar por aquele que lhe apresentar as melhores condições. Isso é ponto assente. Só fica vinculado a um banco apenas no momento da assinatura do empréstimo em si, tanto na compra como na transferência do crédito de uma casa, ok? É normal também que quando solicitam um crédito de habitação tenha que assinar um documento do banco onde estão presentes todas as condições, ok? No entanto, mesmo que assine este documento, se desistir, não vai sofrer qualquer penalização por isso, ok? Alerta apenas que se tiver algum custo inicial do processo, nomeadamente se tiver passado para uma avaliação, por exemplo, se tiver feito uma avaliação previamente ou antes até, não vai poder reaver esse dinheiro. Qualquer custo que tenha inicial com o processo, não é possível reaver esse dinheiro, mesmo queira ir para outro banco. Pode ir, efetivamente pode ir, mas aquele custo já foi, portanto, é dado como perdido. Mas se tiver, ainda assim, se tiver um outro banco que lhe dê melhores condições, não deixe de transferir o seu crédito apenas porque teve uma ou outra despesa com outra entidade bancária, pois no final o mais provável que acontecerá é que certamente poupará mais do que aquilo que possa ter gasto com o custo inicial do processo. Se eventualmente tiver um custo inicial, muito provavelmente e tendo uma melhor proposta mais à frente, certamente a poupança será melhor do que propriamente aquilo que gastou, que não deveria, provavelmente, mas pronto, mas já gastou. Ok? Portanto, não deixe de o fazer. Última questão de hoje. Como escolher a melhor proposta? Então, é assim, muitos são os fatores que deve ter em consideração no momento de optar pela melhor proposta bancária. Okay? Inicialmente deve tomar, sobretudo, consciência de que não há apenas um banco ideal para todos os casos, ok? Cada caso é um caso e, por isso mesmo, deverá basear-se no seu enquadramento específico e, a partir daí, saber escolher. Nesta escolha, deverá então ter em consideração os seguintes aspectos: a TAEG e o MTIC, ok? Se vai optar por uma taxa fixa ou por uma taxa variável, os produtos obrigatórios associados ao crédito de habitação, qual o prazo do Euribor, se é um Euribor de 6, 9 ou 12 meses, ou até menos, os seguros associados ao crédito de habitação, as despesas também cobradas pelo banco associadas também deverão ser levadas em conta. Para além destes fatores, existem outros igualmente importantes e que também devem ser analisados ao pormenor.
e que podem também representar muitos milhares de euros ao longo do prazo do contrato. Okay? Estou a falar dos seguros, etc. Existem alguns aspectos que devem levar em conta e pedir sempre várias opiniões, segundas opiniões devem sempre pedir. No fundo, o processo de crédito é um processo demorado, o processo de crédito de habitação é demorado, é burocrático e que implica muito esforço e paciência. E como não é fácil, no fundo, encontrar as melhores condições para um crédito à habitação, aconselho a procurar a ajuda de um intermediário de crédito. Isso é importante. Com a sua ajuda, com a ajuda do intermediário, no fundo, vai conseguir certamente encontrar a solução mais vantajosa, o banco e produto mais ajustado à sua necessidade no momento de escolher o seu crédito de habitação. Isto é meio caminho andado para o sucesso, no fundo, do seu crédito de habitação e dele mesmo ser aprovado é pedir a ajuda, então, de um intermediário de crédito. Informo também que existem serviços de intermediação de crédito, tais como a Decisões Soluções, no fundo existem intermediários de crédito, a Decisões Soluções é um deles, e que negociam por si e tratam de toda a burocracia com os bancos, portanto, e isto é muito vantajoso. Num serviço como o da Decisões Soluções, Guimarães Quintana, até aqui acabo por fazer, no fundo, publicidade à agência que represento, num serviço como o da Decisões Soluções Guimarães Quintana, não só vai poupar tempo e muito dinheiro, não é? Como ainda vai tirar partido de poder negocial, no fundo, elevado que temos com os nossos serviços e que os nossos serviços têm junto dos bancos, dos diferentes bancos com os quais trabalhamos. Portanto, tenha isto em conta, vai tirar, não só vai poupar tempo, dinheiro, como ainda vai tirar partido do nosso poder negocial junto das diferentes instituições bancárias com as quais trabalhamos. Assim sendo, consiga então as melhores condições de crédito à habitação, pode então contar com a ajuda totalmente, e aqui friso, totalmente gratuita da Decisões Soluções Guimarães Quintana e comigo, que a represento, isto para procurar por si as melhores condições para o seu caso, ok? Como temos, no fundo, como temos acesso a canais privilegiados dos principais bancos portugueses, acabamos por negociar com eles a forma negociar com eles de forma a ter o crédito à habitação com as melhores condições de mercado. Portanto, pode contar connosco, o nosso serviço é totalmente gratuito e direcionado para a ajuda ao cliente e no sentido de que este poupe efetivamente muito dinheiro com um processo de crédito de habitação que é muito complexo e que exige aqui no fundo, grandes produtos associados e vários produtos associados, envolve muito dinheiro, portanto eu sugiro efetivamente que recorra a nós, ou outros intermediários de crédito, que o possam ajudar, o serviço é totalmente gratuito, só tem a ganhar com isso. Com isto, por hoje eu despeço-me. Qualquer pergunta que eventualmente possam ter, podem colocar no fundo nos comentários da publicação desta sessão de esclarecimentos, poderão colocar, responderei oportunamente, como é lógico. Deixo também os meus contactos para que possam efetivamente ligar e tirarem mais dúvidas que tenham, eu espero ter tirado muitas delas, mas acredito que ainda existam muitas mais, portanto, aqui ficam também os meus contactos, para que possam, via telefone, via e-mail, expor essas mesmas dúvidas. Podem também fazê-lo nos comentários desta publicação. No fundo, esta sessão de esclarecimentos também vai estar no nosso site, no nosso canal do YouTube, ok? 360 Quintana. Subscrevam-no, estejam constantemente a par dos serviços que temos para vos oferecer ao nível do crédito, ao nível dos seguros, ao nível do imobiliário. Portanto, estejam sempre a par das novidades e, no fundo, atualizados e informados, ok? Das várias possibilidades que hoje o mercado disponibiliza para o consumidor. Com isto me despeço, com votos de que se encontrem todos bem e de que futuramente possamos nos encontrar e efetivar negócio, tá bom? Até breve, tá bom? Fiquem bem.